Gravação, teste, som, batendo palma, falando, mexendo na cadeira, trocando de tela, fazendo todos os testes, beleza, voltando para a tela anterior, interrompendo a gravação. Amando dos fariseus, colocando uma nova religião ali florescendo, que não precisava mais de lei, não precisava ir também no templo mais, tá bom? Vocês, seguidores de Jesus, vão pra lá, ó, e de todo mundo e pregai, tá bom? E sai de Jerusalém, sai do templo. Essa aqui é a ordem dos fariseus. Paulo fez isso. E aí vamos usar Paulo, vamos usar a deficiência visual de Paulo ali para dizer que ele teve uma revelação e ficou cego. Tá? Se Jesus curou várias pessoas, teria ressuscitado Lázaro, teria colocado a orelha do servo ali, do sumo sacerdote, de volta no lugar. Ele poderia ter colocado a visão de Paulo como 100% de volta e Paulo não enxergaria uma parede branca, né? Na hora de falar com o sumo sacerdote, não levaria um tapa no meio da cara por estar infringindo a lei. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. É uma felicidade enorme estar com vocês aqui de novo para poder a gente dar continuidade à série do Tido Apóstolo Paulo. E hoje na parte 14, aguentem firme na cadeira, é a última parte desse início de Atos. Nós vamos fazer uma análise de Atos 1:12 para a gente poder tecer um comentário final acerca da introdução que nós demos ao livro de Atos. E a gente, através dessa introdução, tentar buscar uma veracidade ou não do livro de Atos. Então, sem mais delongas, quem já está inscrito no canal, muito obrigado pela sua presença desde sempre. E a quem é novo no canal ou então está passando a conhecer o canal antes de se inscrever, não deixe de assistir os vídeos anteriores para poder entender o completo a linha de raciocínio. E mesmo que pareça muito tempo de vídeo, são análises que vocês não vão encontrar nos comentários tradicionais. Então, é baseado no texto grego, nas versões de Nestle e Elland. And é ótimo, né? E Elland da Novo Testamento Grego, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Na 28ª edição, a edição mais recente. E ela também tem problemas, tem hora que a 27ª parece mais fiel, né? Sociedade Bíblica, eu sei Sociedade Bíblica. Eu tenho a 27ª edição também. Tá? Mas eu uso a 28ª edição para ser justo com as pessoas que vão comprar um aparato crítico novo agora. Então, sem mais delongas, parte 14, última parte, eu não quero me alongar dessa vez, perdoe a falta de introdução ao canal. Estamos falando da série do Apóstolo Paulo, os que já estão no canal já sabem. E nesse momento estamos falando sobre o livro de Atos, uma introdução do livro de Atos. Então vamos lá para a análise de Atos 1:12. E como a gente já está acostumado, eu fiz para quem é novo no canal especialmente, eu fiz uma disposição na tela do texto grego e do texto da tradução desse texto grego em português. E aqui está o livro referência que eu mostrei agora há pouco, esse é o nome, o Novo Testamentum Graece, da 28ª edição dos autores Nestle e Elland, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. 28ª edição, reforçando aqui. Tá bom? A edição mais recente. Então vamos lá. Então voltaram para Jerusalém desde Monte do chamado Oliveiras, o qual é aproximadamente, deixa eu inclusive trocar isso aqui porque isso aqui não é adjetivo, é um advérbio, então é aproximadamente. Beleza, fecha e volta. Então isso daqui é um advérbio. Aproximadamente Jerusalém, sábado, tendo caminho. E só para confirmar, né, gente, a gramática de Lucas é péssima, tá? Para quem é novo no canal, não está entendendo o que eu estou falando, avaliando também dentro da série do Apóstolo Paulo, o fato de Lucas, que é tido como um médico por Paulo, a gente não tem evidência nenhuma, a não ser pelas próprias palavras de Paulo, porque através da palavra de Paulo, porque pelas próprias palavras de Lucas não relata isso, o Lucas parecia um mau escritor. E se ele é um historiador, como muitos cristãos colocam nos comentários das Bíblias cristãs, ele também é um péssimo historiador, porque ele colocou no início do evangelho dele, que fez todas as análises de forma acurada e em ordem. Nós vimos que isso não aconteceu. Estamos no versículo 12 de Atos e nós mostramos que ele não fez isso. Fora também todos os comentários, através dos vídeos anteriores, como vimos, do Evangelho de Lucas, está faltando muita história ali. Então não foi de forma acurada e colocada em ordem também. Então, nesse ponto da análise de Atos, a gente está vendo que a gramática de Lucas é muito ruim, tá? Quando formos para o Evangelho, vamos evidenciar isso também, tá? Eu prometo a vocês também que nas análises do Evangelho eu vou pegar Lucas e virar pelo avesso também, tá bom? E vou pegar Mateus também, virar pelo avesso, e Marcos e todo mundo também. E aí,
se a gente voltar para análise, quem não está entendendo o contexto, leia o início de Atos. Eu já fiz isso nos vídeos anteriores, eu não vou fazer no vídeo de hoje, tá bom? Então, o Lucas relata que após a ascensão, os discípulos então voltaram para Jerusalém, desde monte do chamado Oliveiras. Muito estranha essa gramática. O qual é aproximadamente Jerusalém, sábado tendo caminho. Vamos lá. Como eu tenho criticado a gramática de Lucas, eu tenho que propor, e isso vai ser uma novidade, né, para os novos no canal, só tem isso no vídeo de hoje. Eu podia ter feito isso nos vídeos anteriores também. Mas eu vou propor uma gramática nova para esse texto aqui. Então, eu mantive aqui nesse texto, nessa parte pequenininha do texto, o texto original, né, de Atos 1:12, e ele tem 16 palavras. Eu vou propor uma nova gramática agora, tá? Então voltaram para Jerusalém desde o monte. Então, ó, adicionei aqui, ó, o monte, tá? E tirei esse do aqui, tá? O monte, o qual é chamado. Isso daqui está no particípio presente passivo. Ou então presente particípio passivo, ou então presente passivo particípio, tá? Então aqui não é chamado só, é chamado, porque ele está no passivo, tá? O monte é chamado, ele não se chama-se só, ele não fala eu sou o Monte das Oliveiras, isso não existe. Então aqui ele é chamado pelas pessoas, então está no particípio passivo, porque por isso que ele é chamado. Se eu tirasse o e deixasse só chamado, eu concordaria muito com as traduções cristãs, né, que são péssimas traduções, inclusive. Então ele é chamado Oliveira, o qual é aproximadamente perto de Jerusalém. Aí eu risquei tudo isso daqui e coloquei o caminho do sábado conforme a tradição. Então tudo que está entre colchetes é a minha nova gramática e tudo que está riscado é o texto da gramática antiga de Lucas. E com essa minha nova gramática, é ótimo, né? Com essa nova gramática proposta, seriam 23 palavras. Vamos dar uma lidinha agora no texto, vamos ver se vocês entendem que aquilo se aproximaria ao texto da tradução. Então voltaram para Jerusalém desde o monte, o qual é chamado Oliveiras, o qual é aproximadamente perto de Jerusalém, o caminho do sábado, conforme a tradição. Então Lucas deveria explicar que é conforme a tradição, porque se ele explica se ele fala que é aproximadamente perto de Jerusalém o caminho do sábado, então na gramática dele, sábado tendo caminho, muito estranha essa gramática, ele tem que explicar o que é caminho do sábado, conforme as traduções sabem das tradições judaico-farisaico e, enfim, saduceias também, né? E o que a gente conclui com isso? Se o Lucas gastasse um pouquinho mais de gramática, mostrando que ele estaria fazendo um trabalho excelente para Ihu, para o nosso Criador, e aqui em casa nós não falamos Jeová, nós não falamos Yahuwá, nós não falamos Javé, nós falamos Ihu, porque é o que a gente lê no tetragrama. Eu amo esta musiquinha de elevador. Ou seja, esse é o denominador comum entre as possíveis pronúncias vocalizadas num idioma que não possui vogais. Id, ha, u, ha. Yud, he, vav, he. Ir, hu, tá? Então aqui seria o ha, e aqui seria o i, e aqui seria o u, tá? Não é i e u, é i, hu, ir, hu, tá? E esse nome tem muito poder. Então o texto com 23 palavras ele ficaria quase 44% maior, tá? Mas Lucas é para a obra de Ihur, tá? O melhoramento da gramática seria uma coisa eterna, tá? O seu texto passaria a ter quase 50% mais de tamanho, né? E aí eu fiz uma conta rápida, daria, se não me engano, ele estaria de 24 capítulos para 34 capítulos e meio, né? Seriam 34 capítulos. Entretanto, Lucas, se você não mentisse tanto amando de Paulo, ele talvez voltasse a ter 24 capítulos. E ficaria com um número de palavras excelente. O livro de Gênesis é enorme. O livro de Isaías é enorme. O livro de Jeremias é enorme, tá? O livro de Gênesis acho que tem 32 ou 33 mil palavras. O de Isaías tem 35, o de Jeremias tem 38 mil palavras, segundo a Almeida Corrigida e Fiel. Os Salmos tem 39 mil palavras,
Tá? Então você poderia fazer um texto 43% maior, desde que fosse para anunciar a verdade de Hu, do nosso Criador. Correto, Lucas? Eu sei que está correto. Ah, faltava papel. Não, você era médico e você tinha acesso a Paulo e Paulo tinha acesso aos escribas. Tá? Então não vem com esse negócio de que faltava papel, não. Faltou vontade. Ou então, na verdade, a vontade e a motivação sua, de Paulo, de Marcos e de Timóteo, era, e especialmente amando e a financiamento dos fariseus, era corromper o evangelho. Então essa aqui seria minha proposta para modificação. Inclusive deixando claro, Lucas, que é conforme a tradição, tá? Porque não é conforme a lei. E a minha esposa deixou um recado para mim aqui. Eu vou ler esse recado. Muito obrigado, minha querida esposa. Atos 1:12. Não dá para ler, né, gente? Eita ferro aqui. Vamos lá, vamos ver. Neste texto não houve problema teológico. Mas e nos outros textos que tiveram problemas teológicos? Nesse caso aqui, não teve nenhum problema teológico, nenhum problema histórico, porque está muito mal escrito aqui, mas está, que eles voltaram, após a ascensão, voltaram de Jerusalém, desde o Monte das Oliveiras, que é aproximadamente de Jerusalém o caminho de um sábado, né? Beleza. O grande problema é a grande variedade de interpretações e harmonização dos textos nos tempos de hoje, principalmente no português, e também no inglês, e também no alemão, e também no francês. Tá? Então, nós temos que observar nas línguas originais, gente. Temos que largar as Almeidas Corrigidas e Fiel, largar as Bíblias das versões King James todas e das Almeidas todas, e da Bíblia de Jerusalém, e da Bíblia do Peregrino, e da Bíblia de tradução ecumênica. Tá? O ecumenismo ele gosta de harmonizar também muito a Bíblia, né? Todos juntos. Então, gente, essa é a minha proposta e o meu comentário, minha proposta gramatical e o meu comentário para os erros de Lucas. Eu estou já um pouco cansado do Novo Testamento, tá? Inteiro. Eu já consigo ver o Jesus Cristo como um ser nojento, mas eu não consigo ver Yahushua HaMashiach como um ser nojento, conforme eu vejo o Jesus Cristo atual. Eu preciso entender quem é o Jesus Cristo de fato. Então eu estou anulando a possibilidade de Lucas ser um historiador, de Lucas ser um médico de excelente gramática. Tudo isso aí saiu da boca de Paulo, tá? De Paulo, talvez para amaciar a fera, né, o Paulo? Para você poder ter Lucas na sua mão, você, Lucas, o nosso grande, amado, maravilhoso médico, né? Médico de quê? De pessoas? Porque de almas ele não está sendo não, tá? Igual a Yahushua HaMashiach foi. O Lucas está parecendo um pouco negligente com o ministério que ele assumiu, caso Paulo tenha tido um ministério a partir de Yahushua HaMashiach. Lucas teve designações do apóstolo dele, né, do apóstolo Paulo, e cumpriu muito mal a sua tarefa, ainda mais ele sendo um médico. Tá? Se ele tinha funções de curar pessoas, fisicamente curar pessoas, ele podia ter muito bem curado almas, né? Que é a junção do nosso corpo com o espírito, né? Então são pescadores de almas e Lucas não pescou a minha, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta que nós temos. Lucas coloca que após a ascensão, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras, que é o caminho de um sábado. Então isso é conforme Lucas em Atos 1:12. E aí nós temos que o Monte das Oliveiras fica a cerca de 2 km de Jerusalém, se você contornar a cidade velha de Jerusalém. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Só que Lucas também diz que eles voltaram de Betânia, conforme o próprio evangelho dele em Lucas 24, dos versículos 50 a 52. Betânia já fica a 6 quilômetros de Jerusalém, contornando a cidade velha e passando pelo Monte das Oliveiras e chegando até Betânia. Tá? E Marcos afirma que a ascensão eles voltaram de canto nenhum, porque ele ascendeu aos céus em Jerusalém, conforme Marcos 16, 9 e 19. Então surge a pergunta, de onde os apóstolos voltaram após a ascensão? Se Marcos não fala que eles saíram de Jerusalém para ter uma ascensão, então a gente risca essa possibilidade aqui e só sobra duas. De onde Lucas diz que os apóstolos voltaram após a ascensão. Então eles voltaram ou do Monte das Oliveiras, que é 2 km de Jerusalém, ou Betânia, 6 km de Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha? Daí eu faço uma enquete com vocês agora, sim. Vocês têm 10 segundos para responder. A partir de agora. De onde Lucas diz que os apóstolos voltaram após a ascensão? Do Monte das Oliveiras ou de Betânia? Tá, já contei, já passaram 5 segundos já. Então agora eu vou refazer a pergunta para vocês. De onde os apóstolos voltaram após a ascensão? Do Monte das Oliveiras ou de Betânia? E aí, Lucas, de onde eles voltaram? Tá? Pensem um pouquinho, vocês têm 10 segundos para tentar chegar a alguma conclusão. Eles podem ter voltado do Monte das Oliveiras, porque geralmente Jesus ia para lá, né? Há uma forte evidência de que talvez eles estivessem nessa região do Monte das Oliveiras.
Mas nada impede também do cenáculo da casa de João Marcos ser em Betânia, né? Então, se a gente fizer uma análise assim, sem pegar na escritura para ler, as duas possibilidades são muito boas, mas Lucas se contradiz nela. E aí, da onde eles voltaram? Tá? Eu dei, inclusive, acho que uns 20 segundos para vocês. Gente, por que eu acho que não é nenhuma das anteriores? Vamos lá. É o seguinte. Número 1. Há uma forte evidência de que a ascensão nunca tenha ocorrido porque apenas Lucas e Marcos, os discípulos de Paulo, relataram isso. Nós vamos ver isso daqui a pouco, rever, né? Para os que já estão inscritos no canal. Há também uma forte evidência de que Jesus não tenha aparecido em nenhum momento em Jerusalém, porque ele prometeu que apareceria na Galileia, e isso ele fez 2 vezes. E Mateus e Marcos relatam isso. No entanto, por exemplo, Marcos, nesse caso aqui, relata uma ascensão a partir de Jerusalém e acaba não relatando a aparição na Galileia, tá? Então, eu acho que nenhuma das anteriores. Os apóstolos voltaram após a ascensão de canto nenhum. Não houve ascensão. Isso é uma fantasia, ou de Paulo e dos fariseus, por um evento que não tem testemunha, né? Nenhuma exterior, ninguém estava ali, ou então quem estava ali na Galileia não viu ascensão nenhuma, né? E quem estava ali em Jerusalém foi levado para Betânia, para um canto, né, longe, segundo Lucas, né? Ou então foi levado para o Monte das Oliveiras, e aí no Monte das Oliveiras acende um cara ao céu e ninguém vê. Entendeu? A nuvem encobriu Jesus e Jesus foi levado, isso parece um conto mitológico. E aí, se a gente dá uma olhadinha aqui, pegando a partir do Muro das Lamentações, que é um local que a gente tem como referência, né? Sabendo que aqui é o monte do templo, né? E aqui estaria o Santo dos Santos, que hoje é tido como o Domo da Rocha, e fazendo um caminho a pé até o Monte das Oliveiras, nós temos uma distância de quase 30 minutos percorrido e quase 2 quilômetros percorrido, tá certo? Então nós podemos fazer um caminho contornando através desse lado aqui, daria 2 km de distância, 2,2, ou desse lado aqui que daria 1,9 km de distância. E aí nós chegaríamos a esse ponto convergente aqui, já saindo dessa estrada principal aqui. E aí, a partir desse ponto, nós pegaríamos um caminho aqui, cerca, sei lá, de 800 metros. Enfim, você pode subir pelo monte aí, talvez de jeitos que eu não conheça. Tem até um ponto de ônibus aqui, que é referência, então você supõe mesmo que a entrada possa ser por aqui. Tá bom? Então, beleza, confirmado, Monte das Oliveiras, cerca de 2 km a partir do Western Wall, a partir do Muro das Lamentações, do Muro Oeste, tá? Se os apóstolos tivessem outro canto, tivesse outra entrada por aqui, o caminho seria menor, mas mesmo assim é um chãozinho de quase 1 km para eles andarem. Agora, se Jesus ascendeu no Monte das Oliveiras, seria historicamente compatível com os evangelhos e não haveria problema nenhum. Agora, seguindo a partir do Monte das Oliveiras e andando mais um bocado, nós chegaríamos à cidade de Al-Eizaria, que é a cerca de 6 quilômetros, né? 5,7, 6 quilômetros, dependendo do caminho que você tomar, a partir do Western Wall, tá? A partir do Muro das Lamentações, do Muro Oeste. Tudo isso andando. Beleza, seria um bom local também para Erruxa ascender, para não haver testemunhas, né, Lucas? Né? Não tendo testemunhas, você inventa a história que você quiser. Ninguém viu isso, correto? E aí, sobre essa cidade aqui, que é tido como a antiga Betânia, um fato rápido listado pelo Google aqui, que Betânia foi originalmente uma aldeia da antiga Judéia, tradicionalmente identificada como a cidade de Al-Eizaria, também chamada de Azaria ou Lazarie. Ó que nome interessante, Lazarie. Na atual Cisjordânia ocupada, onde se encontra a tumba de Lázaro. Então Lázaro tem uma tumba, né? Paulo tem tumba, Jesus tem tumba, todo mundo tem tumba, né? Impressionante, eles acham, para fazer turismo, eles acham tumba de todo mundo. Tumba de Davi, e fica a cerca de 3 quilômetros a leste da cidade velha de Jerusalém, do Monte das Oliveiras. Cerca de 3 quilômetros partindo, né, já da cidade velha e tal. Então você percorre cerca de 3 quilômetros. O caminho me deu 6, né? O próprio Google me deu 6 quilômetros a partir do Western Wall, tá? Então, beleza. Então me lembra muito esse nome Lázaro aqui, fantasias do Novo Testamento, né? Porque somente Lucas e João relatam a história de Lázaro. Mateus não relata a história de Lázaro, Marcos não relata a história de Lázaro, tá bom, gente? E aí nós temos aqui, para concluir, tudo o que a gente já viu dos versículos 1 ao versículo 12 que estamos vendo hoje. Nós temos aqui um cenário, uma sequência de eventos cronológicos. Isso aqui aconteceu em ordem cronológica, tá bom? A promessa de aparição aos apóstolos na Galileia, isso foi relatado por Mateus e Marcos apenas, tá? E os textos estão aqui, eu não vou ficar repetindo o texto não. Os anjos relembram irem para a Galileia para os ver. Então, eles aparecem às mulheres, né? E relembra irem para a Galileia para os ver.
Aí o próprio Jesus aparece às mulheres em Jerusalém. E o texto de Mateus, inclusive, gasta 3 versículos com isso. Então, Jesus apareceu em Jerusalém? Sim. Aí, Rafael, Jesus apareceu em Jerusalém. Às mulheres. Mas a promessa de aparição aos apóstolos era na Galileia. Tá? Os anjos relembram as mulheres para elas avisarem aos apóstolos, para os apóstolos irem para a Galileia. A gente tem que ficar, igual a gente tem feito nos vídeos anteriores, você tem que ficar colocando, riscando. Você tem que pegar um sujeito que é definido com um pronome pessoal, por exemplo, eu. Você fala assim, Rafael grava vídeos para o canal. Aí abre um diálogo. Eu quem? Rafael, estou neste momento gravando um vídeo para o canal. Então, esse eu, se for lido de modo isolado, você pode colocar eu qualquer pessoa. Qualquer outro substantivo próprio ou impróprio, você pode colocar qualquer outro substantivo no lugar de eu. Tá? Então, você tem que definir quem é aquele eu. Então, eu quem? Você não pode pegar um versículo isolado e colocar um eu. A pessoa não vai entender nada. Eu, Rafael, estou gravando nesse momento vídeo para o canal. Porque no versículo anterior eu estava dizendo que alguém estava narrando, Rafael grava vídeos para o canal. Aí abre um diálogo no versículo seguinte. Eu, quem? Rafael. Estou gravando vídeo para o canal. Então estou fazendo isso com a Bíblia inteira. Tá? Então nós vemos que os anjos relembram as mulheres para os apóstolos irem para Galileia e para vê-los. Então, em tese aqui, seria uma ordem de Yahushua HaMashiach. Essa daqui dada na ceia e essa daqui dada após a retirada da pedra do túmulo. Tá? Isso está em todos os vídeos anteriores quase. Eu falo esses comentários mostrando isso. Hoje eu não vou mostrar não. As aparições das mulheres em Jerusalém foram relatadas por Mateus e Marcos. Então segue uma sequência de Marcos e Mateus relatando coisas aqui. Tá bom? Então as mulheres vão em Jerusalém e avisam os apóstolos. Isso é relatado em todo mundo relata isso daqui, beleza? Ó, Lucas aqui inclusive gasta 3 versículos fazendo isso. 2 dos apóstolos vão ao sepulcro após descobrir isso. Ó, o corpo foi roubado, a pedra não estava mais no lugar, beleza? Então, tudo bem, Mateus não relata isso, Marcos não relata isso, mas nós temos 2 testemunhas, Lucas e João, tá? Então eu deixei aqui um ok. Beleza, que só Lucas e João relataram isso, pode ter sido, né? Mateus talvez deixasse isso para lá. Agora, a aparição na estrada de Emaús a 2 discípulos, que seria Pedro, Quefas e Cleofas, ou Cleopas. Isso aqui já não estava no escopo, porque era para ir para Galileia para o vê-lo, né? E aí quem relata isso, né? Lucas e Marcos, os discípulos de Paulo. E ficar citando Quefas, e ficar citando Zinho, o outro discípulo aqui. Paulo tem uma lista de 200 discípulos dele, incluindo Lucas e Marcos, João Marcos, né? E isso não era relatado por Yahushua HaMashiach. Talvez Natanael, né, ali que andava com Filipe, né, mas um ou outro discípulo. Agora Nicodemos não era discípulo, o próprio Lázaro, né, não era discipulão, estava ali na jogada o tempo inteiro. Então, gente, vocês me perdoem, isso aqui é um relato falso, tá? Eu coloco aqui em vermelho. Porque não pode aparecer na estrada de Emaús para nenhum apóstolo ou discípulo, sendo que ele falou que era para ir para Galileia para vê-los. Né? E Pedro tem 2 histórias interessantes, né? Uma aparição somente a ele e a Cleofas, ou Cleopas, na estrada de Emaús. E ele também, aqui na aparição na Galileia, tem 25 versículos aqui de aparição na Galileia, mas tem um monte de Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro nega Jesus 3 vezes, aí Jesus repete as 3 vezes, cuida da minha... Isso é claro que é uma inserção católica posterior, tá? Na igreja de Pedro, né? Então aqui a gente tem uma chance também dessa aparição no estado de Emaús ser falsa, porque mais uma vez bota Pedro como exclusivo, Cleofas é um cara ali, né? Enfim... E aí beleza, aí finalmente ele aparece aos 10 apóstolos em Jerusalém. Isso é proibido de ter ocorrido porque é a aparição na Galileia, tá? Então beleza, e novamente só quem relata isso é Marcos e Lucas e gastam bons versículos para isso, e João também. Só que João pelo menos ele não entrou em contradição, porque ele não prometeu aparição nenhuma na Galileia, tá? Por mais que isso daqui seja um texto falso, sabemos que é, João pelo menos não relata promessa nenhuma, tá bom? Então beleza, aí depois ele aparece a 10 apóstolos, porque segundo o próprio João aqui, nesse trecho, Tomé não estava. Aí 8 dias depois ele aparece aos 11 apóstolos também em Jerusalém, que seria proibido porque não pode, tem que ser na Galileia. Beleza, João coloca aqui aquele relato da crença de Tomé de ver para crer. E aí a gente fica crescendo com isso na cabeça. Não pode ver para crer, tem que ter fé, não pode ver para crer. É o caramba que não pode ver para crer, tá? Você pega a escritura ali, tem que ver para crer, tá? Moisés abriu o mar vermelho e você crê nisso sem ter visto isso. Beleza, agora Tomé estava ali com Yahushua HaMashiach por todas as vezes
e ele tem 10 testemunhas contra ele. Por que ele sozinho não ia, eu preciso ver para crer? Entendeu? Ele confia ou não confia nos 10 apóstolos? Ah, mas ele não confiou. Mas peraí, ele andou com Jesus e não confia em 10 dos discípulos de Jesus? Qual é o motivo da conspiração de 10 caras contra ele? Nenhuma. Então essa história é inventada, gente. Tá óbvio isso. Ordem de não se assentarem de Jerusalém ou não se separarem um do outro, mesmo que pudesse sair de Jerusalém, conforme nós vimos na tradução em grego, até o derramamento do Espírito Santo. Isso aconteceu em Jerusalém, não poderia ter acontecido esta ordem de não se assentarem de Jerusalém ou não de se separarem. Só Lucas relata isso. Ida para outro lugar antes da ascensão. No caso, isso aconteceu em Betânia. Só Lucas relata isso. Agora, ida para outro lugar antes da ascensão, tudo bem. Eu concordo que pode ter acontecido, né? Tanto é que a promessa era de aparecer na Galileia. Mas eu coloco aqui um sinal de alerta, de atenção, porque Lucas relatou que isso ocorreu em Betânia, tá? A cerca de 6 km de Jerusalém. De 3 a 6 km da Cidade Velha, dependendo de onde você estivesse ali. A ascensão, Marcos relata que foi em Jerusalém, conforme isso aqui, e Lucas relata que foi em Betânia, conforme esses textos aqui. Proibido, tinha que ter aparição na Galileia antes. Tá? Ah, Rafael, então você pode pegar a aparição na Galileia e colocar antes aqui, ó, que aí harmoniza o texto. Não, não harmoniza, porque Lucas segue uma sequência aqui em que ele omitiria a aparição na Galileia. Tá? Marcos a mesma coisa. E olha que Marcos, eu coloquei uma interrogação aqui. Cadê Marcos? A promessa de aparecer na Galileia. Você não relatou por quê? Você começou a andar com Paulo e Lucas, né? E se moveu com eles. Errou, né, Paulo? Deixou Marcos deixar isso aqui no Evangelho, não, esqueceu de remover isso aqui, né? E aí você deixou aqui também, né? Porque você tinha que dar conta de 30 mil pessoas, né? De 200 discípulos seus, né? Paulo e seus 200 discípulos. E aí esqueceu de tirar isso do Evangelho. Ou então se tirasse isso daqui ia ficar muito na cara, né? Paulo retirou a promessa, né? De aparecer na Galileia. Então o texto de Mateus mexido por Paulo foi deixado. Agora o texto de Marcos, você fez questão, né, Marcos? De entrar em contradição, né? Porque você relatou a promessa. Tá, então não dá para pegar a aparição na Galileia e colocar aqui para cima, porque quebraria o relato de Lucas, quebraria o relato de Marcos, tá bom? E Marcos omitiria a aparição na Galileia e já relataria a ascensão aos céus, e Lucas, se tivesse algum relato aqui, Lucas teria omitido e teria dado continuidade aqui. Então a aparição na Galileia ocorreu e essa aparição em Jerusalém toda aqui não ocorreu, tá bom? Diálogo durante a ascensão, é Lucas inventando, já não poderia ter havido ascensão, não poderia ter havido aparição em Jerusalém, então não houve diálogo nenhum entre dois homens e os apóstolos. A volta para Jerusalém é o mesmo caso, tudo bem, podemos voltar da Galileia para Jerusalém, mas não foi o caso, porque Lucas relata que a volta para Jerusalém ocorreu a partir de Betânia. Estavam sempre no templo louvando, beleza, isso pode ter acontecido, Lucas, não tem problema nenhum. Tá? Agora, estavam sempre no templo louvando depois da aparição da Galileia. Ah, pode ter sido antes da aparição da Galileia? Sim, também pode. Mas e aí, Lucas, cadê a aparição na Galileia? Tá? Porque tem 2 textos aqui como testemunho de que isso deveria ter ocorrido. Tá? Inclusive tem 3, porque João relata a própria aparição, mesmo que ele não tenha relatado a promessa. Tá bom, Lucas? Então você é o único a não relatar, nada de coisas na Galileia. Só coisas em Jerusalém, né, Paulo? A mando de Paulo. Saem pregando. Beleza, tudo bem. Sair pregando. Só que Lucas não pode ser sair pregando antes da aparição na Galileia que você prometeu aqui em cima. Tá bom, querido? Então, aparição na Galileia, beleza. Mateus não relata aparição nenhuma em Jerusalém, relata a promessa de aparição na Galileia e relata a aparição na Galileia. Tá? E João também relata uma aparição na Galileia muito estranha, mas beleza. E o derramamento do Espírito Santo, só Lucas registra isso, né? Em Atos 2. Então, seria um total de versículos dessa parte final da história, quantas ordens de Jesus foram cumpridas, quantas contradições houveram em relação à ordem de Jesus e o que seria um paulo-catolicismo inventado aqui. Então nós temos aqui em Mateus um relato enxuto de 10 versículos só, 5 mais 3 mais 1, 10. E aí nós temos quantas ordens de Jesus? Uma ordem de Jesus, outra ordem de Jesus dada através dos anjos. Tá? Jesus aparece às mulheres e pede para ir aos apóstolos, podem ter colocado um verde aqui também, tanto para Marcos quanto para Lucas, mas eu deixei quieto porque não foi em relação a aparecer na Galileia. Aqui eu quero dar ênfase em aparecer na Galileia para mostrar que todas as aparições de Jerusalém ou Betânia são falsas. Então nós temos 7 versículos gastos, dos 10, 7 versículos foram gastos com coisas referentes à Galileia, tá? Nos últimos trechos do livro de Mateus. Tá? Beleza, então Mateus não tem contradição nenhuma à ordem e não tem nenhum paulo-catolicismo aqui inventado aqui.
Todos os textos de Marcos também são enxutos, 14 versículos. Temos 2 ordens de Jesus, ou seja, 2 versículos gastos com isso, das 2 ordens, mas nós temos aqui 3 contradições. A aparição em Emaús, que é na estrada de Emaús, que é na Grande Jerusalém, a aparição aos 10 apóstolos. Ele não relata a aparição aos 11 apóstolos, mas apenas aos 10. Aliás, inclusive no versículo anterior, eu fiz uma ligeira correção aqui no meu texto, que é o seguinte: eu dei uma olhadinha aqui, porque eu tinha comentado o seguinte, que Lucas não disse, aqui na terceira aparição geral de Jesus, mas na primeira aos discípulos juntados, que ele não, eu tinha colocado aqui, ó, não diz quantos apóstolos estavam nessa primeira aparição, e eu tinha colocado esse mesmo texto em Lucas, só que em Lucas 24:33, relata que os 11 estavam lá, tá? Então eu estou fazendo essa pequena correção, que não altera nada teologicamente, e confirmaria isso com Marcos, combinaria isso com Marcos. Então, Paulo, você continuou errando, viu, queridinho? Você e suas falsas revelações. Aí, voltando para cá, nós temos aqui no texto de Mateus 8 versículos que contam contradições. A aparição aos 10 apóstolos, Mateus não, Marcos, né? Ele gasta 5 versículos, né, Marcos, falando sobre isso aí. E mais 2 versículos falam sobre a aparição na estrada de Emaús. Então, beleza, ó. Dos 14 versículos, mais da metade, que 7 seria metade, mais da metade são sobre contradições em relação à ordem de Jesus. Só que nós temos aqui mais uma contradição. Se nós formos contar esse verdinho aqui, ó, que deveria ser contado aqui, ó, Marcos, você ganharia um pontinho a mais aqui, você colocaria 3 aqui e aumentaria o número de versículos. Só que você tem 3 mais uma contradição, porque você, de fato, você não relata a aparição na Galileia, tá? E nós temos uma invenção de Paulo aqui, que é a ascensão, que só Marcos e Lucas relatam isso, só os discípulos de Paulo relatam isso. Então, isso é uma divinização de Jesus, de assentar, inclusive Marcos fala que assentar à direita de Deus, ascendeu, assentou à direita de Deus, e Lucas fala que abençoou, ascendeu, Jesus ascendeu aos céus. Ele repete isso em Atos 1:9, então seriam 2 versículos para Lucas relatando a ascensão, tá? Diálogo na ascensão. Então agora vamos lá, agora vamos aos inventores, né? Lucas inventou, que 76 versículos relatando só esse trechozinho final aqui, ainda esqueceu de falar, né, Lucas, aqui da promessa de aparição, e esqueceu de falar a própria aparição na Galileia, e João foi a 52 versículos. Então não temos nenhuma ordem de Jesus, é um texto extremamente paulino, 0 ordens de Jesus aqui e 0 ordens de Jesus aqui, tá bom? E nós temos 2 contradições de Lucas. Por que eu não coloquei tudo isso aqui como contradição à ordem de Jesus de aparecer em Jerusalém? Porque seria muito bem aceito como uma contradição à ordem. Eu quero evidenciar, na verdade, uma criação paulina aqui gigante, tá? E o porquê a ascensão não estaria relatado no livro de João, tá? João seria o cara perfeito para falar isso, né? No início era Jesus, Jesus estava com Deus e Deus era Jesus. Então cristãos e netzarim ficam tentando harmonizar tudo, e que a verdade, entre aspas, né, acabou sendo que após Deus se esvaziar, conforme os netzarim falam, né, e vinha à terra como filho de Deus, Deus matou Deus, que era o filho unigênito de Deus, para expiar os pecados do povo de Deus, para Deus sentar no trono de Deus e governar no reino de Deus, e Deus é o rei e o príncipe do próprio Deus, sendo Deus o que se tornou um sacrifício de Deus perante Deus, para o povo de Deus, em benefício do povo de Deus, algo inútil, ultrapassado. Não é netzarim judeus messiânicos, não é cristãos, né? Que o Espírito Santo também é Deus, né? Na Trindade. Então é o Deus uno trine, né? É um absurdo isso. Isso é politeísmo, viu, gente? Cuidado com o cristianismo. Então, João, que era o cara perfeito para relatar a ascensão, não relatou. Como sabemos que Paulo mexeu no livro de João, nós temos uma evidência clara, isso através da linda gramática de João e das lindas gramáticas de Paulo também, que Paulo escrevia maravilhosamente bem. As cartas de Paulo, mesmo sendo mentirosas e falsas, são lindas. Desculpa, as cartas não são falsas. O relato ali, eu estive com Jesus e, né, isso é falso, e aí ele escreve falsidades às igrejas. Então, Paulo mexeu no texto de João, muito bonito, porque o mesmo João não poderia ter escrito João e Apocalipse, porque, como avaliamos nos vídeos anteriores, 1 João e o Evangelho de João têm gramáticas similares, 2ª, 3ª João e Apocalipse têm gramáticas similares. Então, o verdadeiro João Pescador escreveu 2ª, 3ª João, se escreveram realmente 2º, 3º João, mas de fato ele escreveu Apocalipse. Então, nós não temos uma ascensão relatada por João, né, João? Muito estranho isso, né, Paulo? Aí, beleza. Então, nós temos aqui 6 invenções católico-paulinas aqui, mas eu poderia ter colocado sim elas como contradição aqui.
E a mesma coisa acontece para João aqui. Não tem nenhuma ordem de Jesus. Tem duas contradições à ordem que Jesus deu aqui. Então ele gastou 13 versículos com isso. Ele gastou 25 versículos com a aparição em Jerusalém e não relatou a ascensão aos céus. E mesmo tendo relatado que há muitas coisas escritas aqui nesse livro de João, feitas por Jesus, que não estão relatadas no livro. O derramamento do Espírito Santo, só Lucas relata também em Atos, eu coloco como 36 versículos de invenções paulinas, porque o derramamento do Espírito do Ruach é para o fim dos tempos, como também nós já vimos nos vídeos anteriores. E fechando com chave de ouro, referente ao caminho de um sábado, né? Ao caminho de um sábado é um trecho da tradição judaica, né? Que nós encontramos aqui no Kitsur, por exemplo. Eu tenho amostras do Kitsur, amostras do Talmud, né, que é o Kitsur, e há realmente uma regra de sábado para que você não percorra determinada distância para que não infrinja o sábado, de infringir a convocação solene, mas sabemos que isso é uma tradição, tá? Então Lucas não descreve isso, tá? Jesus andava pelo sábado por onde quer que fosse, tá? Não havia problema nenhum para Jesus fazer isso, mas para Paulo, que era um fariseu, existia problema. E aí Lucas relata isso, né? E eles andaram pelo caminho de um sábado, demarcando onde era ou o Monte das Oliveiras, conforme Lucas deixou claro em Atos de onde eles vieram, que é um caminho de um sábado, que antigamente o caminho de sábado era 3 km, agora parece que é 900 metros, 1 km. Só que Lucas no Evangelho diz que ele ascendeu na estrada, na cidade de Betânia, né? Então que seria 6 quilômetros, né? Se daria 2 caminhos de sábado, né? Então parece que o Lucas do Evangelho era um Lucas e o Lucas de Atos era outro. Então pelo menos ele se contradiz nesse relato. Então daí aí, Lucas. Continua a pergunta, da onde, né? Que os apóstolos voltaram após a ascensão? Você em Atos fala que é do Monte das Oliveiras e em Lucas fala que é de Betânia, tá? Então nós sabemos que não é nenhuma dos anteriores. Então, explicando um pouquinho dessa coisa do caminho do sábado, nós temos que, premissa 1, 2, 3 e 4. Em Atos, Lucas evidencia que os apóstolos seguiam as tradições como sendo parte da lei, tá? Em Atos, Lucas evidencia que os apóstolos seguiam as tradições como sendo parte da lei, porque andaram o caminho de um sábado. Isso é uma coisa que Lucas não entende muito, né? De lei, Lucas era gentil. Mas Paulo entende, né, Paulo? E aí você explicou para Lucas, né, Lucas? E aí, no caso dos evangelhos, estando acima da lei até, inclusive, tá? Por isso que eu botei isso aqui para lembrar, mas aqui não tem a ver com Atos, não. Tem a ver com os evangelhos. Entretanto, Tiago, no livro de Atos, no capítulo 15, fala sobre Paulo está infringindo as leis, as tradições, profanando o templo, isso aí acusações dos judeus ali na época, ou profanando Jerusalém, tá bom? Então, Tiago também, né, o líder da congregação após a morte de Ruth Hamashia, está relatado em Atos que ele também seguia tradições, eu duvido muito, tá? Porque Jesus veio denunciar os fariseus, saduceus, escribas, seguindo tradições como sendo parte da lei ou até estando acima da lei, tá? Então Tiago não poderia estar seguindo tradições também, tá? Porque ele é o irmão do Messias. Como é que ele podia estar seguindo tradições, sendo que o irmão dele veio denunciar isso, o irmão dele é o Messias, você entendeu? Por isso que está mexido, o livro de Atos é falso. Já falamos isso 300 vezes nos vídeos anteriores. Os verdadeiros apóstolos não seguiam as tradições conforme os evangelhos. Não tem Jesus seguindo tradições. Eles não lavavam as mãos, né, conforme a tradição. Eles colhiam no sábado, mas para comer, tá? Segundo a tradição antiga, talvez, né, você não pode nem colher para comer. Então é muito claro que os verdadeiros apóstolos não seguiam as tradições. Mas em Atos, até Tiago, que é o líder, segue tradição. É claro que Atos é um livro falso. Paulo foi um fariseu durante toda a sua vida. Nós vimos isso na série de Paulo e Farisaísmo. Nós vimos o aoristo do verbo viver não significa uma demarcação de tempo, mas significa pontualmente um ato de viver, né? Que no português, como não tem aoristo, é traduzido como passado. Dá a entender que Paulo viveu como fariseu e hoje já não era mais fariseu. O que corroboraria com suas cartas. Mas Paulo é de fato um fariseu, porque ele acaba negando a Jesus, ao verdadeiro Jesus, quando ele se implanta dentre as sociedades que estavam seguindo a lei ali e seguindo, crendo no Messias e colocando agora uma nova religião, amando dos fariseus, colocando uma nova religião ali florescendo, que não precisava mais de lei, não precisava ir também no templo mais, tá bom? Vocês, seguidores de Jesus, vão para lá, ó, ide todo mundo e pregai. Tá bom? E sai de Jerusalém, sai do templo. Essa aqui é a ordem dos fariseus. Paulo fez isso. Criou uma nova religião, amando os fariseus, financiado pelos fariseus, porque Paulo também não trabalhou ali nunca, tá? E ele talvez tivesse deficiência visual, né? E aí vamos usar Paulo, vamos usar a deficiência visual de Paulo ali para dizer que ele teve uma revelação e ficou cego. Tá? Se Jesus curou várias pessoas, teria ressuscitado Lázaro, teria colocado a orelha do
do servo ali do sumo sacerdote de volta no lugar. Ele poderia ter colocado a visão de Paulo como 100% de volta, e Paulo não enxergaria uma parede branca, né? Na hora de falar com o sumo sacerdote, não levaria um tapa no meio da cara por estar infringindo a lei. Tá? Inclusive as tradições também na época, que os fariseus seguiam tradições, mas os verdadeiros apóstolos não seguiam tradições. Tá? Então beleza, Paulo foi um fariseu durante toda a sua vida, né? Auristo do verbo viver, e apóstolo para vós, incluindo Marcos, Lucas e as igrejas paulinas, né? Os 200 aí dessa lista enorme de Paulo, enfim. E até talvez Clemente de Roma, né? Vamos ver isso futuramente. Lucas e Atos foram escritos após a morte de Jesus, após a queda de Jerusalém. Podemos ver isso ali em Lucas 21, né? Não, e aí? Ai das grávidas, né? Quando cercarem Jerusalém, né? Então já está escrito ali que ali é a queda de Jerusalém. Porque ai das grávidas na hora de fugir daquele, né? Torça para que a sua fuga não seja no sábado. Lucas nem seguia a lei para poder falar esse tipo de coisa. E aí você vai no Antigo Testamento e vê que no fim dos tempos, Ihu vai cuidar das grávidas, né? Suavemente. Né? Nós vimos isso também nos vídeos anteriores. Então aquilo ali está claro que não é uma fim do mundo, é um relato que dá Mateus 24, Marcos 13, se eu não me engano, e Lucas 21. Não é o relato do fim dos tempos, aqui é o final de Jerusalém, uma mentirada que Paulo colocou dentro de Mateus. Marcos, que é discípulo de Paulo, né? Apóstolo, né? Apóstolo para vós, Marcos e Lucas, colocou no Evangelho de Marcos, e Lucas fez a mesma coisa. Então Lucas e Atos foram escritos após a morte de Jesus e após a queda de Jerusalém. Estando os apóstolos espalhados, o relato do verdadeiro ministério ficou vulnerável. Então Paulo e os fariseus, né? Agora vamos evitar com que esse troço cresça. Planta Paulo ali, né? Deixa o pau comer, deixa tudo acontecer. Aí o templo cai, aí vai Lucas, escreve isso, que era coisa sobre o fim do templo, né? Ai das grávidas, escreve um monte de coisas que Jesus teria dito sobre o final dos tempos, que era mentira, sobre a queda de Jerusalém. E os fariseus financiando Paulo, e Paulo liderando Marcos e Lucas, começam a escrever um monte ali já em Roma, modificações dos evangelhos contra o crescimento e a liderança de Tiago e contra a queda do farisaísmo. Ele não queria perder o status de fariseus, né? Então ali ainda ficou muita gente ali, até depois da queda de Jerusalém em 70, ficou muito fariseu ainda ali, circundando ali. Então temos que acabar com esse cristianismo de Jesus, aí, com esse judaísmo cristão. Tá? Então conclusão, Paulo, um fariseu, apóstolo para Lucas, influenciou a Lucas a escrever em Atos que os apóstolos de Jesus seguiam tradições após a sua morte. Isso contradiria a segunda premissa aqui, os verdadeiros apóstolos não seguirem tradições. Tá? Então, sabendo que isso aqui é uma conclusão plausível, baseada nessas premissas factuais, e quem quiser colocar mais premissas aí, coloque mais premissas, e vai ser uma contradição, sempre vai ser uma contradição, Paulo, Lucas, Marcos e Timóteo, seja lá quem foi escreveu o Novo Testamento, que não foi essa versão que nós temos, essa porcaria que nós temos do Novo Testamento, não talvez o Novo Testamento verdadeiro, na língua original em hebraico, não em aramaico, em hebraico mesmo, tá? Que o Vaticano não deixa a gente acessar, pelo menos o meu IP que não consegue acessar o documento, né? Por que nós creríamos que eles seguiriam as tradições após a morte de Jesus? Se na própria vida Jesus veio denunciar as tradições, colocando até às vezes como cima da lei, né? Como não honrar pai e mãe para dar oferta no templo, né? Para sustentar os saduceus, né? E aos fariseus também, e escribas também, né? Para não deixar eles com fominha, tadinho deles. E também mostrando que os verdadeiros apóstolos não seguiam tradições, né? Eles andavam com Jesus no sábado, comiam, não lavavam as mãos para sentar, que isso aí é uma tradição. Não que seja o ideal, né? Comer sem lavar as mãos, mas também não era um mandamento de vida ou não vida, que é isso que a lei fala. A lei fala sobre pureza. Ela não fala de justificação através do legalismo. Tá? É que muita gente não entende isso. As pessoas acham que isso pode soar um pouco como radicalismo e legalismo. Tá? Os judeus dão muito a entender um pouco sobre isso, mas tem a ver com a pureza do corpo para que o Ruach do Criador venha através de nós. Ontem eu saí com minha esposa, eu não sentei em lugar nenhum, minha esposa não sentou em lugar nenhum, porque eu tinha que gravar hoje. Então tem que estar puro para gravar hoje, não sentei em lugar nenhum, porque a gente sabe que na lei, né, quem tiver em Nidá, sentar em algum lugar, se você sentar no lugar que ela sentou, né, então eu evito encostar em coisa, isso, aí eu venho aqui e gravo o vídeo para você. Sempre dá? Nem sempre dá. Tem hora que você descuida, porque tem tem 10 filhos na tua cabeça e não dá. Tá? Aí você tá cheio de coisa para fazer, eu trabalho em casa, então para mim é impossível isso, manter tudo certinho, mas eu tô tentando, eu tô aprendendo, tentando, errando, fazendo. Eu sei que quando as coisas desandam aqui em casa, eu fico pesquisando, cara, o que eu fiz, e aí eu acho alguma coisa que eu fiz, tá? Que eu possa ter feito. Então, eu procuro fazer isso pelo menos antes de gravar o vídeo, porque faz parte do meu ministério.
tá? Mas isso não é para ser legalista, para ter a salvação no futuro, é para manter o meu corpo puro com Urua, né? Pedindo Urua. Ihu, nosso Criador, né, Jeová, Yavé, Yahuá, dando Urua para mim, para que eu possa fazer o ministério. Tá? Então não tem por que crer que os apóstolos seguiriam tradições após a morte de Jesus. Tá, então, gente, finalizando essa primeira parte da série de Atos de Paulo, eu gostaria de agradecer primeiramente a paciência de vocês, mas eu acredito que isso tenha sido um presente grande que você não vai encontrar em comentário nenhum referente à possível falsificação do livro de Atos e possível influência de Paulo e farisaísmo inteiro contra o ministério de Jesus e contra os verdadeiros apóstolos de Jesus, do judaísmo de Jesus, né, que é compreender a lei não como legalismo e, né, que você tem que fazer as coisas por fazer para a sua salvação, mas para receber Urua, para purificar o corpo. Jesus disse que era muito para a pureza do coração, para a pureza da sua vida. Então eu precisava desmascarar Paulo, Lucas, Marcos e a trupe toda e mostrar as falsificações do Novo Testamento. Por isso que no início da série de Atos de Paulo tem vídeos falando sobre outras hipóteses das origens dos evangelhos, se cada um acadêmico, né, na academia pode falar a sua hipótese. Eu também sou um ótimo leitor da escritura, faço isso em latim, grego e hebraico, pela ordem hebraico, grego e latim. Eu estou aprendendo latim agora. Eu consigo, através dos manuscritos deixados pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Se aqui está faltando um texto sobre um texto, se Nestle Leal, isso é culpa de Nestle Leal, tá? O que importa é isso a eles. Eu não tenho os manuscritos aqui agora, eu preciso confiar em alguma instituição. A única instituição que eu não diria nem que confio, mas que eu tenho acesso é a Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? E a UBS e todas as outras estão vinculadas à Sociedade Bíblica Alemã, e aí a gente só tem essa porcaria aqui. Tá? Mas é o que nós temos para a gente avaliar o texto e verificarmos que Atos e Lucas são textos falsos, influenciado por Paulo e bancado pelo farisaísmo, né? Enfim, deixa isso como uma hipótese minha a princípio, e se isso futuramente for evidenciado, beleza. Se eu tiver errado também, eu não estou nem aí. Eu formulei uma hipótese e eu tentei chegar a alguma conclusão. Se a conclusão foi errada, pelo menos que Lucas e Paulo, e Marcos influenciaram negativamente para o Evangelho. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, não tem nem por que isso ser conjecturado. Então, a partir de agora, por exemplo, na parte 15, eu vou fazer uma análise de Atos 1, dos versículos 13 até não sei quanto, né? Que é ali os discípulos ajuntados, né? Aí a escolha de um novo apóstolo, né? Será que é necessária a escolha de um apóstolo ou não? Aí depois, na parte, por exemplo, na parte 16, eu vou fazer a análise de Atos 2, que é o derramamento do Espírito após Shavuot, após a festa de Pentecostes, né? Eu aponto ali porque tem um calendário ali meu na parede. Então, eu vou fazer essa análise. Será que o Espírito foi derramado, né, em Pentecostes? Nós já vimos isso, eu já respondi essa pergunta, mas eu vou fazer uma análise. Vamos fazer um bloco de versículos de análise, não versículo a versículo. Agora, das partes 1 a 14, analisando Atos 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 até 1, 12, eu precisei fazer versículo a versículo para mostrar que a gramática de Lucas é ruim, então ele pode não ser médico, só Paulo disse isso, o médico geralmente escreve melhor. Você está fazendo anacronismo, Rafael. Todo médico hoje é letrado, é formado, fez a sua graduação e por isso agora sabe escrever de acordo com as normas e tudo mais. Tem uma letra ruim médico, né? Mas enfim. Mas que Lucas, se ele era médico, ele pudesse ser um bom médico, agora bom historiador, ele não foi. Bom gramaticista não foi, bom historiador não foi, e ele influenciou negativamente nos evangelhos e mentiu muitas vezes, claro, a mando de Paulo, tá? E aí eu finalizo essa primeira parte da série Atos de Paulo. Eu não sei qual é o rumo do canal a partir de hoje. Eu não sei nem se eu vou postar vídeo no domingo que vem, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Mas eu quero dizer o seguinte, que se eu parasse o canal hoje, vocês não dependeriam mais de mim para buscar as suas próprias conclusões. Isso aí eu trago uma certa justiça a mim, porque muitas pessoas vão dizer, muitos cristãos especialmente vão dizer que eu estou sendo instrumento do mal aqui, colocando dessa forma, mas se eu fizer essa análise aqui e parar o canal hoje, vocês já entendem como fazer as suas próprias análises, tá? Inclusive sabem como buscar no Antigo Testamento. Tá? Então talvez a princípio agora eu dou uma paradinha agora na série de Atos de Paulo e dei uma parada na série do apóstolo Paulo para a gente poder falar um pouco sobre o Novo Testamento. Eu começaria no próximo domingo já talvez a série do Novo Testamento, mas eu não preparei o material ainda.
eu não sei como eu faria isso ainda, tá? Então eu não sei se eu vou continuar o vídeo, a parte 15 agora, né, análise de Atos 1:13 em diante, um bloco de versículos, agora domingo agora. Então eu não sei se eu vou parar uma semana para bolar o material dos evangelhos, né, da gente começar a analisar os evangelhos, ou se eu continuo a análise de Atos 1:13, porque aí eu já tenho material pronto, já poderia até continuar. Então, gente, me digam nos comentários o que vocês querem, porque os dois ministérios eu tenho coisas muito boas para falar do evangelho, que eu vou desmascarar esse falso evangelho que a gente tem aqui. Vamos atrás do Jesus verdadeiro, do Yahushua HaMashiach verdadeiro. Ou vocês me digam se vocês querem entrar no mundo de Paulo aí, eu continue essa farsa de Atos, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, espero encontrá-los domingo que vem, mas se eu não encontrá-los domingo que vem, saiba que eu estou preparando materiais novos para o domingo seguinte ao domingo que vem. Muito obrigado pela existência de vocês na minha vida. Sem vocês eu não teria motivo nenhum para fazer um ministério, mas eu teria motivo para louvar, ver a natureza e louvar ao Criador todo dia. Eu moro numa casa muito agradável, muito confortável, linda, mesmo que eu quisesse estar em Israel agora, eu não tenho o que reclamar.